Vamos voltar no tempo. Pensa só, ano de 1943. O mundo está no meio da Segunda Guerra Mundial. E supostamente a Marinha dos Estados Unidos estava conduzindo um experimento ultra secreto. A lenda diz que eles conseguiram fazer um navio de guerra inteiro desaparecer. Mas o que aconteceu de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar o que há por trás do famoso Experimento Filadélfia. Olha, a história toda gira em torno dessa pergunta, que parece até o roteiro de filme, né? A Marinha dos Estados Unidos teria mesmo a capacidade de teletransportar um navio de guerra em plena década de 40? É um mistério e tanto. E as alegações são de arrepiar, sério. Não estamos falando só de ficar invisível, não. A lenda vai muito além. Ela fala de um teletransporte instantâneo, da Filadélfia até Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância. E o pior de tudo seria o que aconteceu com a tripulação. Loucura, desaparecimentos e a imagem mais bizarra, homens literalmente fundidos ao aço do navio. É assustador só de imaginar. Mas de onde é que saiu uma história tão maluca assim? A gente logo pensa que tem que ter uma origem super secreta, né? Bom, é aqui que a realidade começa a ficar ainda mais estranha que a própria ficção. Vamos rastrear essa lenda até a sua verdadeira fonte. Acredite se quiser, mas todo esse mito gigantesco que gerou livros e até filme não nasceu num laboratório do governo. A origem de tudo está na mente de uma única pessoa, um ex-marinheiro mercante chamado Carl M. Allen. É impressionante como a história de um homem só pode crescer tanto, né? Especialmente numa época de tantos avanços tecnológicos como foi a Segunda Guerra. E o desenrolar da história foi bem específico. Começou em 1955, quando um livro sobre OVNIs, todo rabiscado com anotações estranhas, foi parar no escritório de pesquisa naval. Pouco depois, o autor desse livro, Morris Jessup, começou a receber cartas de um tal Carlos Allende, que na verdade era o nosso Carl Allen. O conteúdo era tão bizarro que a própria Marinha chamou o Jessup para conversar e tentar entender o que era aquilo. Nessas cartas, o Allen descrevia o experimento com uma riqueza de detalhes impressionante, como se ele mesmo tivesse visto tudo de um outro navio. Ele falava da invisibilidade, do teletransporte e dos efeitos terríveis nos marinheiros. E o mais importante, segundo ele, era a única pessoa que tinha testemunhado tudo aquilo. E foi a partir dessas cartas que a semente da lenda foi plantada. O que começou como um relato de um único homem, de repente escapou do controle e ganhou vida própria, se transformando num fenômeno cultural que, olha, dura até hoje. E a coisa cresceu bem rápido. Primeiro, a história apareceu num livro sobre mistérios do mar, lá em 1965. Depois, em 79, o Charles Berlitz, o mesmo autor que escreveu sobre o Triângulo das Bermudas, pegou a história e transformou num best-seller mundial. E aí, para fechar com chave de ouro, em 1984, Hollywood fez um filme e pronto, a lenda estava cravada para sempre na cultura pop. Ok, a história é fantástica, a gente tem que admitir. Mas e os fatos? O que os documentos da época realmente dizem? Agora, vamos fazer um trabalho de detetive e comparar o que a lenda conta com os registros históricos oficiais. E quando a gente coloca a lenda e os registros lado a lado, a história começa a desmoronar. Primeiro, a lenda diz que o experimento foi na Filadélfia em outubro de 43. Só que o diário de bordo do navio, o USS Eldridge, mostra que ele estava, na verdade, nas Bahamas nessa data. Segundo, a história fala de uma investigação do Escritório de Pesquisa Naval, mas essa agência só foi criada em 1946, 3 anos depois do suposto evento. E para acabar de vez, os próprios veteranos que serviram no Eldridge disseram que o navio deles nunca sequer atracou na Filadélfia. Com tantas inconsistências, não é surpresa nenhuma que a posição da Marinha dos Estados Unidos sempre foi e continua sendo muito clara. Eles classificam a história toda como pura e simples ficção científica, sem nenhuma base real. Então, se é tudo ficção, de onde vieram essas ideias de invisibilidade e teletransporte? É que muitas vezes as melhores lendas têm um fundinho de verdade, sabe? Uma verdade distorcida, mas que tá lá. Vamos ver o que pode ter inspirado essa história toda. A explicação mais provável para tal invisibilidade é um procedimento naval super comum na época, chamado de desmagnetização ou de degaussing. Eles passavam cabos elétricos gigantes pelo casco para criar um campo eletromagnético. O objetivo era tornar o navio invisível para minas e torpedos magnéticos, não para o olho humano. Mas imagina só a cena para um leigo. Um navio coberto de cabos, gerando energia, parecia algo de outro mundo. E o teletransporte? Isso também tem uma explicação bem pé no chão. Existia uma rota secreta, um canal que ligava Filadélfia a Norfolk por dentro do continente.
Os navios da Marinha usavam esse atalho para chegar muito mais rápido e evitar os submarinos alemães no oceano. Para quem não conhecia o canal, um navio que sumia de um porto e aparecia no outro em tempo recorde, bom, parecia mágica. E os marinheiros que sumiam? Até para isso existe uma explicação que é bem comum, na verdade. Um veterano contou uma história de que ele pode ter sido a inspiração para essa parte. Uma vez, durante uma briga de bar, os funcionários o esconderam rapidinho porque ele era menor de idade. Para os outros, no meio da confusão, ele simplesmente desapareceu. No fim das contas, o experimento Filadélfia é um caso clássico de como alguns fatos mal interpretados, misturados com uma boa dose de imaginação, podem criar uma história que atravessa gerações. É a prova de que uma boa história, às vezes, é muito mais poderosa que a verdade. E isso nos deixa com uma reflexão. O que isso diz sobre nós? Essa nossa vontade de, às vezes, preferir a magia de uma lenda à simplicidade dos fatos?